Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 549. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ela que é crítica de cinema lá no Filmes e Filmes, no seu próprio site também, a querida Raíssa Ferreira. Oi, Rafa, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui de novo. Caraca, estou ouvindo, Rá, de algumas pessoas internéticas que você se tornou a recordista de escrever crítica na internet. É verdade isso ou não? Tô fazendo maratona de escrita, vendo se eu bato o recorde de filmes assistidos do Felipe Furtado. Caramba, você contabiliza geralmente? Você contabiliza assim, tipo, já vi 200 filmes esse ano? O Letterboxd contabiliza pra mim, mas eu acho que eu tô num 120 e pouco. Não é muito não, né? Caraca, nossa, é muito filme. A gente tá em abril, tá? Só pra você saber. Tá. Na minha cabeça já é dezembro quase, viu? Tanto de coisa que eu fiz, às vezes fico em choque. Ai. E olha só, a gente tem aqui uma estreia no Cinemação, ele que também é crítico de cinema, produz conteúdo lá no canal 16mm do YouTube, escreve também pro Filmes e Filmes, o grande Vitor Russo. Prazer participar, muito obrigado pelo convite, Rafa, muito feliz de estar fazendo a minha estreia aqui no Cinemação. Que demais, demorou, mas chegou, hein, Vitor? É isso, em alguma hora chega, esse convite chega. Espero estar ao nível desse convite aqui. Ô, louco, não, sem dúvida está, pois é. Cara, que demais ter vocês aqui, esse casal, né, tá aqui junto comigo pra gente bater um papo filosófico aqui, por que não, né? Vamos problematizar as coisas, vamos discutir algumas coisas aqui. E hoje a gente tem um papo aqui, afinal de contas, todos nós que amamos cinemas, né, sabemos que quando a luz se apaga e a gente se vê naquela sala escura que precede o filme, a gente tá ali esperando, né, para chegar aquele momento, o silêncio pode se tornar uma coisa palpável e o cinema acaba se revelando uma experiência que transcende a mera observação. Quando o filme te captura, e esse é o caso aqui, né, que eu tô falando, a gente deixa para trás aquele ato simples de só ver imagens em movimento ali e tal, e a gente passa a ter uma imersão completa, onde as imagens e o som se entrelaçam com a nossa própria existência. E nesse episódio aqui do Cinemação, eu, a Raíssa e o Vitor vamos bater um papo aqui sobre essa conexão visceral entre o cinema e o corpo humano. Vamos descobrir como cada emoção, cada sensação ressoa não apenas na nossa mente, mas também nas fibras mais profundas do nosso corpo. Olha, é um papo demais aqui que a gente vai ter, e esse papo vai acontecer agora, no segundo ato desse podcast. Vamos lá. Já teve um sonho, Neo, que parecesse realidade? E se não conseguisse acordar desse sonho? Como saberia a diferença entre o mundo dos sonhos e o mundo real? Não pode ser. Ser o quê? Ser real? Uma vez eu li em um livro que uma simples linha de pensamento pode mudar completamente a nossa estrutura corporal, né? Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso e tal, mas vou dar um exemplo. Se você tá saindo de casa, por exemplo, e você só acha, você nem tem certeza que você deixou a torneira aberta de casa, você já pode ter algum tipo de ansiedade naquilo, porque você vai ter que resolver aquele problema. E essa ansiedade, essa linha de pensamento começa a mudar completamente a sua estrutura corporal. Por quê? Porque o coração dispara, a mão começa a suar, o fluxo sanguíneo aumenta, né? Então você tem uma série de reações físicas daquilo, mesmo que seja um engano, uma linha de pensamento que nem aconteceu. No final das contas você tinha fechado a torneira, por exemplo, mas só o fato de você achar que não fechou, isso já mudou completamente o seu corpo naquele momento. Isso se repete diariamente, né? Nas situações mais inusitadas possíveis e tudo mais. Quando a gente vai para o cinema, a mensagem que
é entregue pra nós lá, é quase que um convite que o cineasta e toda aquela galera que produziu o filme tá fazendo pra gente criar a nossa interpretação, e cada filme vai ressoar nas pessoas de maneiras completamente diferentes, né? Tanto que tem os famosos filmes ame ou odeie, né? Aqueles filmes que a gente fica naqueles debates, se o filme é bom, se o filme é ruim, enfim. Ou seja, essa experiência do cinema, ela acaba se completando muito no nosso corpo, quando a gente assiste e o filme é bom, principalmente, né? E eu queria começar esse papo com vocês justamente perguntando sobre a primeira vez de vocês. Se vocês lembram qual foi a primeira vez que vocês perceberam racionalmente, assim, que, pô, esse filme extrapolou as telas e me tocou na pele mesmo, assim. Vocês lembram disso, quando isso aconteceu? Assim, tem algumas ideias, mas eu penso muito que eu tenho uma lembrança de que qualquer coisa que eu já assisti que tivesse uma cena de parto foram coisas que me pegaram muito, assim, sensorialmente. É mesmo? Porque não sei, é uma coisa, acho que do corpo, assim, acho que pessoas que têm útero talvez se identifiquem nesse momento, mas eu não tenho uma lembrança específica relacionada a isso, mas eu acho que isso é a primeira lembrança que eu tenho, assim, de olhar uma coisa, assistir uma coisa e sentir quase um desespero, assim, no corpo, assim, da dor, assim, e tal, que parece que tá sendo sentida, né? E eu acho que faz muito sentido com as coisas que a gente ler sobre os filmes que tem esse apelo mais do corpo. Mas eu também lembro muito de Titanic, da cena do carro, que eles estão no carro e tá cheio de suor e ela põe a mão assim na janela, sabe? Sim, sim. Eu lembro muito dessa cena como uma das coisas que eu quase sentia o ar pesado, abafado, quando eu era muito jovem e não sabia ainda muito bem o que estava acontecendo. Mas a gente sabe, mas a gente nunca viveu, mas eu sentia o ar pesado como se tivesse sido assim, eles estão bem suados na cena, né? Sim, sim. O cabelo dela fica molhado, eu tenho uma lembrança muito vívida disso, eu acho que tem essas são as coisas que eu mais lembro, assim, dos primórdios, assim. Eu bem jovem, é uma história até que se torna engraçada olhando hoje, né? Porque hoje eu assisto e amo filme de terror e tudo mais, mas quando eu era pequeno, assim, bem pequeno, eu não assistia filme de terror, eu tinha medo. E no caso nem é um filme de terror, mas eu naquele momento encarei como se fosse um filme de terror, que é Todo Mundo em Pânico, não o Pânico, Todo Mundo em Pânico. A sátira de um filme que já tira sarro dos slashers. Sim. E eu lembro que eu tinha, assim, coisa de 4, 5 anos de idade. E foi uma coisa que eu lembro, assim, de assistir com meu irmão, que é mais velho, com amigos dele e amigos meus que eram todos mais velhos, eu era mais novo ali, e todo mundo se divertindo muito, dando risada, vendo filme e tudo mais, e eu tava aterrorizado, assistindo Todo Mundo em Pânico. Porque, não sei, eu vi um cara, nunca tinha assistido Pânico na época e tudo mais, e vendo um cara com uma máscara, com uma faca, matando as pessoas e tudo mais. Eu fiquei, assim, preso naquele filme, assim, eu fechava o olho, não conseguia assistir e fiquei mais de uma semana depois indo pra cama dos meus pais dormir com eles, porque eu não conseguia dormir. A cena da faca entrando no silicone, assim, tirando ele inteiro do peito da mulher, assim, é bem sensorial. Caraca, mas Não, e tinha uma coisa também, meio que tinha um certo ar de que esses filmes tinham uma coisa meio proibida também, né, Vitor? Não tinha uma coisa assim de tipo, caraca, tô assistindo uma coisa que talvez eu não deveria estar assistindo também. Tinha bastante. Ainda mais quando a gente é muito novo, assim. Bom, nessa época pra mim era proibido assistir Senhor dos Anéis no cinema. Então, eu só pude assistir o terceiro Senhor dos Anéis no cinema. Os 2 primeiros eu tive que assistir em casa porque eu não tinha idade pra... Não me deixavam entrar no cinema. E o terceiro eu também não tinha idade, mas aí foi um cinema que liberou a minha entrada. Então, sim, e essa sensação no proibido, ela já vai trazer alguma coisa, né? Uma certa sensação que é conflituosa, talvez, né, no nosso corpo. É algo bom, mas algo ao mesmo tempo que a gente tá fazendo alguma coisa errada e tal. Então, acho que
Acho que sim, vai um pouco nesse sentido, sim. Você sabe que, lógico, que não foi o meu primeiro filme da minha vida que eu lembro disso, né? Até porque é um filme de 71 e eu nem era nascido nessa época. Mas eu lembro muito do Laranja Mecânica, porque aquela cena, né, do negócio no olho, abrindo o olho, cara, aquilo me dava uma aflição, porque eu tenho uma coisa assim com o olho e sabe, ver a agulha chegando perto no olho e tal, tipo, já me lacrimeja, assim. Você falou do olho, eu lembrei de outro que eu não assisti no cinema, mas eu assisti também algumas vezes em casa, quando eu era menor, assim, e tal, que é o Minority Report, do Spielberg, que também tem o negócio do olho, e também da banheira de gelo, né, aquele negócio de você sentir o frio dele naquele momento de desespero e tal. Sim. Então era um filme que sempre me pegava muito nesse sentido. Eu tive outra lembrança também, que é de Matilda, quando eu era criança, do bolo de chocolate, que era muito forte, assim, que eu adorava Matilda, assim, quando ela tem a cena que ela cozinha, ela cozinha só usando os poderes dela, levitando as coisas pra fazer panquecas e coisas na cozinha, mas tem a cena famosa do bolo de chocolate, que a diretora Trunchbull faz o garoto comer o bolo de chocolate inteiro, assim, à força. Sim, no começo você acha maravilhoso, fica com vontade, tanto que eu e minha mãe, a gente sempre fazia bolo de chocolate pra assistir Matilda. Só que aí, conforme ele vai comendo, vai ficando enjoativo, porque ele não aguenta mais comer o bolo. E esse também é uma cena que dá pra sentir quase o gosto e o enjoo depois. É muito forte, assim. É uma lembrança bem forte que agora que vocês falaram começou a vir, assim. Você sabe que eu tive uma professora de psicologia e eu lembro em uma aula ela explicando um pouco sobre essa questão das projeções, né? Como que a gente projeta algumas situações em nós e a gente acaba tendo esse sentimento de aflição, medo, repulsa e tudo mais. E aí eu lembro de um exercício que ela fez que foi tão simples, mas ficou tão marcado pra mim, que era o seguinte: ela pegou um amigo meu, deixou ele em pé na sala e ela ficou do outro lado da sala. E daí ela pegou e falou assim: você sente que eu tô te incomodando aqui? Daí ele falou: não, de maneira alguma. Daí ela deu um passo pra frente. E agora? Ele: não, também não. Ela deu mais um passo pra frente. E agora? Não, também não. E agora? Daí ela ficou, sei lá, a 2-3 metros dele. Daí ele falou: agora começou a me incomodar um pouco. Daí ela deu mais um passo pra frente. E aí ela falou: e agora? Dele: agora tá me incomodando mais. Quando ela deu mais um passo pra frente, ela quase encostou o corpo dela e ela tava falando com ele assim, muito perto. Ela falou assim: e agora? De alguma forma eu te incomodo? Aí ele falou assim: putz, agora tá me incomodando muito, tipo, tá muito perto. E aí ela falou isso, ela falou assim que a gente tem esse espaço, que é um espaço meio invisível, onde a gente meio que pré-determina, né, um espaço de segurança. Isso serve tanto para a parte física, mas para a parte mental também. Então ela falou assim que muitas vezes, se você tá, por exemplo, passando por uma situação que é real, física, então você tá passando por um lugar e você vê alguém que quebrou a perna, você não necessariamente vai ficar com repulsa de olhar a perna da pessoa virada pro lado ali naquele momento. Por quê? Porque você tem um distanciamento, você olha para aquilo e fala: bom, não foi comigo, eu não estou sentindo essa dor, eu estou vendo fisicamente que a dor é na outra pessoa. Então, muitas vezes quando a gente se vê numa situação emergencial, assim, a gente consegue tomar atitudes mais rápidas por isso, porque a gente sabe que não é com a gente. Agora, quando você tá assistindo um filme, ou quando alguém chega pra você e fala assim: meu, deixa eu te contar uma história, nossa, eu quebrei a perna uma vez, que eu fui chutar uma bola, não sei o que, e aí minha perna foi pro lado. Quando a pessoa te convida, e os filmes fazem isso, né, a imaginar que aquela situação pode acontecer com você, aí você faz isso de trazer a situação para tão próxima de você, que daí você começa a olhar para aquilo e falar assim: caraca, podia ser eu. E se fosse comigo, como é que eu me sentiria nessa situação, sabe? E aí você fica meio: nossa, que loucura. E daí você sente a dor, aí você olha para aquilo e fica com medo e tal. E eu acho que o filme, ele tem esse poder, e ele é muito impactante porque ele consegue, né, ser muito visual, assim, ele consegue fazer essas projeções pra gente de uma forma muito
muito real, assim, né? Muito fidedigna. E isso, de alguma maneira, impacta a gente. Vocês acham que faz sentido isso? A gente olhar para alguns filmes e aí a gente conseguir se projetar lá? Porque eu achei interessante que os exemplos que vocês trouxeram, de alguma forma, vocês fizeram conexão com algum aspecto da vida real de vocês que levou vocês para aquele sentimento que vocês sentiram naquela hora, né? Eu tenho um texto que eu escrevi há um tempo atrás, acho que há uns 2 anos atrás, sobre o cinema da Gilles de Cournot, que foi na época que Titane chegou aqui na MUBI e tudo mais, com as leituras que eu tinha, eram os filmes que eu via que eu mais sentia essa questão. Primeiro por ser filmes que representavam muito o universo feminino, então de sexualidade, de corpo e tudo mais, mas pela forma como ela representa isso através do horror. E eu lembro quando eu vi Titane a primeira vez no cinema, por exemplo, e toda vez que a pele da protagonista se rompia de alguma forma, eu me mexia, colocava a mão no lugar, assim, sabe? Sim. Então, eu acho que tem um pouco a ver com o que eu falei do parto, né? Tipo, é uma parada de você sentir como se fosse você mesmo. O Vitor depois provavelmente vai falar muito mais dessa parte teórica que a gente já estudou muito, assim, juntos. Mas essa representação, assim, que a gente vê muito no horror, né? Que eu particularmente é a parte que eu mais sinto, assim. É muito palpável, assim, você vê aquilo e é como se fosse com você, um dente rasgando uma carne, né? Sim. Uma faca sendo enfiada, né? E a vontade de virar o rosto porque você tá sentindo como se fosse em você, né? Então, eu acho que faz muito sentido, é algo que eu senti muito porque também são geralmente personagens femininas no horror, né? Que sofrem violências, assim, de alguma forma, ou tem muitos filmes que são dirigidos por mulheres que usam o corpo feminino para criar alguma reflexão acerca, né, da feminilidade, da mudança através da puberdade, da sexualidade, da descoberta, enfim, de várias questões. E aí você vê, né, aquela pessoa que você já se identifica na tela e você vê ela passando por essas situações e a forma como é feito que faz muita diferença, né, que dissipa completamente o espaço entre o filme e o espectador. Te aproxima, né? Te leva pra dentro. A tela não é mais uma barreira segura, né? Você sente como se fosse em você. O cinema da Ducournau é um que eu comecei a prestar muita atenção nisso, assim, apesar dos poucos filmes que ela tem. Tem um curta dela que chama Júnior, que também tem na MUBI, que a menina, ela vai passar por essa fase da puberdade e ela começa literalmente a trocar de pele. E é uma coisa, assim, que é palpável, assim, você vê a pele se descamando e quase te dá coceira, sabe? É um negócio, assim, que atravessa completamente. Ele te... Não, eu acho que ele não é que ele te convida. O horror, eu acho que, principalmente, ele não convida, ele meio que tira a sua barreira de proteção, assim. Ele te obriga a sentir, sabe? De alguma forma. É uma coisa muito mais... Você fica sem armadura, assim, né? Você é obrigado a se colocar naquela situação. Mas também tem uma coisa que a gente fala muito sobre o cinema de ação, por exemplo. Que a gente, às vezes, sente cansaço assistindo alguns filmes. É verdade. A gente tá sentado 2 horas assistindo um filme e o John Wick caiu tantas vezes na escada que a gente não aguenta mais. Assim, você coloca a mão e fala, gente, eu quero respirar. Mas você só tá sentado ali, né? Tipo, como que isso ultrapassa tanto, né? Como que você se coloca no lugar daquela pessoa se você não se mexeu nem um pouco. E às vezes você sente até seus músculos meio, né, apertados, assim, um pouco de dor, porque você fica tenso, né, de assistir. E acaba que seu corpo mesmo sente uma dor como se fosse você que estivesse passando por aquilo. Eu acho que até um grande drama também, né, Rá? Tipo, às vezes aquele drama pesado que tem diálogos e aquela coisa bem, né, aquelas discussões. Eu lembro muito de quando eu assisti Histórias de um Casamento, né, com a Scarlett Johansson, o Adam Driver e tal, e eu lembro que eu acabei o filme assim meio exaurido mesmo, sabe? Tipo, caraca, aquele monte de briga, aquelas coisas e tal. Assim, me trouxe um aspecto, um cansaço emocional, né, nesse caso. Sim, acho que é um jeito também, né, tipo, através do texto, né, do diálogo, a quantidade, né, do que é falado, assim, pode ser tanto pelo ritmo da montagem que é acelerado, né, no caso da ação, que vai te cansar, quanto esse excesso de texto, né, de tudo que é falado, da intensidade como é falado, como é colocado,
que pode também te exaurir mentalmente, né? Porque você tá ali sendo bombardeado por coisas como se você estivesse no meio, né, da discussão. Se fosse a criança, né, assistindo os pais brigar. Já teve um sonho, Neo, que parecesse realidade? E se não conseguisse acordar desse sonho? Como saberia a diferença entre o mundo dos sonhos e o mundo real? Não pode ser. Ser o quê? Ser real? Mas, Vitor, nos fale da parte teórica, por favor. Gostaríamos de entender melhor isso também. Eu achei legal que vocês já falaram do terror, e aí você citou a história de um casamento que não deixa de ser um melodrama, porque vão ser dois gêneros que vão ser muito estudados nesse sentido, né? A Linda Williams, ela trabalha muito os dois e a pornografia, que ela chama de gêneros do corpo, que são os gêneros que você tá vulnerável, ela diz, né? Vulnerável ao que tá em tela e tudo mais. E tem muitos estudos, né, nesse sentido, que acho que vai para vários caminhos. Claro que teoria nunca é algo concreto, está sempre sendo estudado e pensado e tudo mais. Mas a Linda Williams, ela fala até sobre essa relação meio de você copiar o que está em tela, né? Que aí depois a gente pode até retornar para Lacan também, que fala do envolvimento do espectador, né? Do retorno do espectador a uma fase primordial, assim, é uma fase que você é uma criança, o estágio do espelho e tudo mais. Por isso que a gente se envolve tanto com o que tá em tela, né? Por isso que quando a gente assiste a um filme no cinema, tende a ser maior o envolvimento, né? Porque a gente só tá olhando para aquela tela e o resto tá tudo escuro em volta e tudo mais. Mas essa ideia dos gêneros do corpo tem até alguns estudos, e o cinema e a psicanálise e a psicologia vão trabalhar sempre juntos, né? O cinema e a psicanálise, eles até surgem bem próximos, assim, e a psicanálise se usa do cinema, o cinema se usa da psicanálise desde sempre, que são os neurônios que a gente tem, que são os chamados neurônios espelhos. Então, que a gente tende a copiar o que a gente tá vendo, isso até na nossa vida, assim. A gente tende a copiar, a gente tende a fazer o movimento que a gente tá tendo em tela. Então, se um personagem vai tomar uma facada, a gente tende a sentir como se aquela facada fosse na gente, coisa do tipo. Então, acho que é por isso que acontece muito, né? Por isso que quando a gente tá vendo, a Raíssa foi de John Wick, eu senti muito de John Wick também no último Missão Impossível, que eu lembro que eu saí do último Missão Impossível suado, assim, porque parecia que era eu tentando subir naquele trem ali, não morrer, esse tipo de coisa. Então passa muito por esse sentido, né? Que, claro, não é uma coisa confirmada, é uma coisa que primeiro foram os estudos nos macacos e depois viram que os humanos também têm essa relação dos neurônios espelhos, que é justamente de você criar essa relação de copiar o que tá em tela e coisa do tipo. A gente vê até como Hollywood se usa muito disso, né? Desde sempre. Sim. Dessa ideia de identificação, né? E Hollywood sempre trouxe muito da identificação com o espectador. Tanto que a gente fala que o cinema clássico é um cinema que ele tenta esconder os seus artifícios cinematográficos, né? A montagem, ela é invisível. A gente tende a ver tudo aquilo como se a gente adentrasse aquele mundo do filme e não a gente lembrasse que a gente está assistindo a um filme, né? Que aí são duas relações bem diferentes com o cinema, né? O cinema moderno, ele já vai ser muito mais direto, vai quebrar a quarta parede, vai fazer esse tipo de coisa, que aí a gente já lembra que a gente está assistindo a um filme. O cinema clássico, desde sempre, ele tem muito mais dessa relação do espectador se envolver e adentrar aquele mundo, de ter o close-up, né, aquele rosto gigante em tela que a gente se identifica e tudo mais. E Hollywood sempre usou isso, né, os estúdios e essa máquina industrial, né, que quer ganhar dinheiro, eles sempre se usaram muito disso, né? É a ideia de que a gente se sente como aquele personagem que tá em tela. A gente então tá vendo um filme do Rambo e a gente tá junto ali com o Rambo, a gente acha que é um Rambo. Aí quando termina o filme, a gente não é o Rambo. E aí o que a gente faz? A gente compra um pôster do Rambo, a gente compra um bonequinho do Rambo. Sim. Então, essa máquina de fazer dinheiro que eles conseguem extrapolar e vender para além do cinema, justamente por conta dessa identificação do espectador com aquilo que tá em tela. Até assim, quando a gente tem algumas coisas que são muito familiares, tipo, você falou do Rambo, eu lembrei
sei lá, quando a gente tá olhando pro filme e o cara tá no meio da floresta, ele mata um mosquito no pescoço, tipo, a gente tem essa vivência familiar, tipo, fica muito mais fácil de fazer essa associação também, né? Entender esse incômodo do personagem e, consequentemente, fazer essas projeções em nós mesmos, né? Exatamente. Pelo menos o estudo inicial dessa teoria do espelho no cinema e tudo mais vai muito nessa linha da gente... A gente pode não ter vivido exatamente aquela situação, tudo bem, a gente não vai estar no meio da guerra, a gente nunca foi pra guerra do Vietnã e matou um mosquito que tava no nosso pescoço. Mas a gente já esteve em algum lugar, em uma mata e já matou um mosquito. Então tem esse retorno à nossa memória, né? Primeiramente, o estudo essa teoria do espelho, ela vai nesse sentido. Depois já se expande um pouco mais para uma questão da identificação também, até para quando a gente não tem uma relação direta com aqueles personagens. Tem muito a ver com melodrama, né? O melodrama muitas vezes tem uma protagonista, uma mulher. Eu tô assistindo um melodrama, eu posso nunca ter vivido aquela experiência, mas ainda assim tem uma identificação para eu conseguir sofrer e sentir o que aquela personagem tá sentindo de algum aspecto. Então funciona muito em diversos sentidos, tanto no retorno a uma memória, a uma lembrança, a um sentimento que a gente já teve, mas também uma identificação com aquilo que a gente até nunca tenha vivido. E vocês acham que esse foi um dos fatores, por exemplo, de não ter dado muito certo o tal do cinema 4D? Porque de alguma forma o próprio cinema, com aquele monte de aparato de soltar água na sua cara e tremer a cadeira e não sei o que, ele de alguma forma te sacudia pra fora do filme, por exemplo? Eu acho que eu nunca tive nem perto de uma experiência assim, mas me parece meio circo mais do que qualquer outra coisa, assim. Eu acredito que sim, eu acho que a gente tem que criar nossa própria relação, né? Estabelecer nosso próprio vínculo. Pô, se uma pessoa do seu lado tira o celular pra ler o WhatsApp, você já meio que perde a tua conexão ali com a tela. Quantas vezes a gente não sai um pouco da atmosfera porque alguém falou com a pessoa do lado uma coisa, né? E aí, imagina... Né, começa a tremer tua cadeira e joga um negócio na tua cara. Pô, a gente teve uma experiência bem 4D uma vez aí num cinema, que não era exatamente 4D, que a gente foi abordado por uma pessoa fantasiada no cinema, num filme de terror, e pô, eu comecei a passar mal de ansiedade, com medo que a pessoa ia me assustar. Mas isso não me ajudou a ficar com medo do filme, né? Isso, muito pelo contrário, eu não conseguia assistir o filme, né? Eu perdi completamente o vínculo com a tela pra ficar conectada com o que estava acontecendo ali, né? Então você até esquece que você tá no cinema. Eu acho que não tem como, assim, isso é mais uma atividade, né, qualquer coisa do tipo, do que cinema, né? Acho que, não sei, não posso dizer que eu fui num esquema assim sério, nem sei se existe, onde habita, o que come, mas eu acho que não me parece uma boa ideia, não. E me parece também que até o próprio cinema 3D, né, com os óculos e tal, ele meio que caminha por isso também, assim, né, porque... Eu acho que talvez ele esteja mais próximo de trazer pro espectador uma experiência que tire ele da imersão do filme em si, do que propriamente fazer o espectador mergulhar naquilo, né? E tipo, sentir realmente tudo que ele se propõe ali e tal. Talvez até por isso seja difícil a gente encontrar filmes 3D que a gente fale, pô, esse daí realmente ficou incrível e tal, porque você vê o detalhe da parafuso vindo na sua direção, então você talvez tenha um pouco disso também, não? Eu acho que depende muito do uso da técnica. Eu acho que quem sabe usar faz isso muito bem, e aí o 3D é muito bem-vindo. Avatar, por exemplo, sim, eu acho que o James Cameron, ele é a pessoa que consegue tirar dinheiro pra fazer as melhores coisas no cinema hollywoodiano. Dinheiro que eu falo, assim, muito dinheiro, né? Tipo assim, dinheiros absurdos. Ele faz o que ele quer pra fazer Avatar e vale a pena, assim. Então, o 3D de Avatar é um negócio que, se você não fica maravilhado, assim, com aquele universo, é muito difícil. Ele te coloca dentro de um planeta ali que você esquece completamente que existe o seu planeta.
Mas eu acho que existem usos muito ruins de 3D que são pra dizer assim, joguei esse negócio na tua cara, né? Tipo, não trabalha a profundidade direito, não é um bom uso da técnica. E isso vale pra tudo, né? Assim como a gente tá falando aqui do sensorial no corpo, e tem diretor que não sabe filmar questões que uma própria faca, né, rasgando uma pele não vai te fazer sentir nada porque tá sendo mal feito. Então, eu acho que o 3D, ele talvez tenha sido muito pouco compreendido por alguns autores, ou não tiveram recurso suficiente, equipamento suficiente, enfim. Acho que não é pra tudo, não é necessário, enfim. Até Hitchcock já fez 3D e eu nunca vi, não posso dizer se foi bom, se foi bem feito, bem utilizado. Mas eu acho que tem momentos que ele é fantástico, assim. Pra mim, Avatar é o exemplo que funciona perfeitamente, e tem outros filmes que você assiste que só te dá dor de cabeça. A diferença, né, entre simplesmente a gente assistir um filme e vivenciar essa experiência cinematográfica, assim. Em que ponto que vocês enxergam a diferença? É só na narrativa, é na técnica, é no emprego, de repente, dessas técnicas que nem o Vitor bem trouxe aqui, onde a gente vai ter essas similaridades, essas cenas que de alguma forma se tornam comuns, e isso vai se conectar com o fator humano, né, das pessoas. Como que vocês enxergam isso, assim, a diferença entre só sentar e assistir um filme e pronto, ou você assistir um filme e ter essa questão da experiência mesmo, de sentir? Eu acho que essa é uma questão complexa, porque cada filme vai, acho que, funcionar de uma forma diferente para cada espectador, né? A partir da vivência do espectador, a partir do conhecimento do espectador, a partir do envolvimento do espectador. Então, acho que é muito difícil traçar uma regra, né, nesse sentido. Mas, por exemplo, uma coisa que eu sinto muito nesse sentido, né, da experiência mesmo, que a gente fala do sensorial, eu sinto que é uma coisa que tem se perdido muito no cinema contemporâneo, e aqui não é aquela visão saudosista, né, de o cinema contemporâneo, nada presta, antes era bom, tudo mais, mas eu sinto que tem uma tendência muito forte a intelectualizar o cinema e não experienciar o cinema. A gente vê muito isso em muitos filmes de terror, por exemplo, voltando para um gênero que a gente já falou que é um gênero muito do corpo, assim, que são esses filmes de terror que parece que é para quem não gosta realmente de terror. É muito comum a gente ver pessoas falando isso. Eu não gosto de terror, mas eu gosto daquele filme da A24, assim, um negócio assim, sabe? Que é um filme muito mais preocupado com uma questão dramática, que quer dizer alguma coisa e tudo mais, mas que rejeita aquilo que tem de mais sensorial do gênero, do corpo, da pele rasgando, do gore, do susto e tudo mais. E acho que isso vale um pouco para todos os gêneros, né? A gente fala que o cinema de gênero, de alguma forma, ele tá não extinto, mas ele tá sendo cada vez mais trabalhado dentro dessa lógica de intelectualizar tudo, né? Então é muito comum a gente ver hoje em dia as pessoas não falarem sobre o filme, mas falarem o que o filme é. Esse filme ele é bom porque ele fala sobre isso. Esse filme ele precisa... eu entendi o filme. É muito comum isso, né? Você não gostou porque você não entendeu o filme. Ou eu gostei porque eu entendi o filme. Então a gente vê muito dessa relação do cinema atual. Claro que não é todo o cinema contemporâneo, mas são tendências que acontecem muito nesse sentido de você rejeitar aqueles elementos fundamentais, primordiais dos gêneros, para tudo se voltar meio para uma questão dramática e temática apenas, né? Não o drama no sentido que a gente falou do melodrama, da gente sofrer e tudo mais, mas aquele drama que nem é um gênero em si, né? É mais você querer comentar sobre aquilo do que experienciar aquilo. Então acho que é um pouco nesse sentido. A gente conversa muito aqui de filme que a gente assiste e a gente fala, putz, não dá para sentir nada com esse filme. Cada vez isso se torna mais constante. Não acho que o cinema atual é pior do que o cinema de antes. Eu acho que tem grandes filmes sendo feitos todos os anos, mas eu sinto que tem essa tendência muito forte, e as redes sociais elas acabam fortalecendo muito isso, né? Porque os debates das redes sociais vão muito nessa linha de querer interpretar, de debater não o que viveu com a experiência, mas de tentar ir para um lado mais racional do filme, né? Racionalizar o filme acima de tudo.
Tem até aquela frase muito comum, né? Ah, eu gostei muito do filme, mas ele é ruim. Como assim? Mas você gostou? Por que você gostou do filme? Não, ele é ruim, porque ele é, sei lá, ele é bobo, porque os personagens são caricatos, sabe? Esse tipo de coisa, de tentar colocar em caixinhas e coisas do tipo. Então acho que vai muito nessa linha. Sim. Tem até um debate do Arraste-me para o Inferno, que eu acho sensacional, que é um filme, sei lá, um dos meus filmes favoritos da minha vida, assim. Eu sou uma grande fã do Sam Raimi, e Arraste-me para o Inferno é um filme de terror que eu sou completamente apaixonada. Ele te dá vários tipos de sensações diferentes, inclusive muito nojo, porque ele é bem, né, enfim, vários fluidos corporais são trocados ali. Ele é um filme do Sam Raimi de terror, assim, né? E tem gente que tira mensagens disso. Vai falar que é porque ela tem um passado, que ela era bulímica, então por isso tudo passa coisas nojentas pela boca dela, tem toda uma teoria na internet. Eu fico, gente, mas filme tão, sabe, fantástico, assim, que debocha de várias coisas e tem uma criatividade incrível pra lidar com terror e consegue ser engraçado, assustador ao mesmo tempo, né, que te faz sentir nojo, medo, desespero, e as pessoas ficam procurando uma mensagem, um significado super que vai fazer o filme ser valorizado de alguma forma, né, porque só você sentir tudo isso parece que não é o bastante, tem que ter alguma coisa pra você levar de falar, não, mas eu entendi essa mensagem que oculta, que nem o Sam Raimi não deve ter percebido, mas eu percebi, né? Os próprios filmes de ação, né? A gente falou do John Wick aqui. O Missão Impossível ele ainda tem uma trama que vem pelos filmes e tudo mais, mas o John Wick que vai muito nessa ação. Os últimos Missões Impossíveis, o Mad Max, o 4, na época que saiu, eu lembro muita gente falando: ah não, o Mad Max é ruim porque o filme é muito vazio. Como assim? É vazio? É uma perseguição maluca que você fica a pessoa assiste o filme, ela fica na ponta da cadeira, suando com tudo aquilo, e ela sai do filme e fala: ah, não gostei porque o filme é vazio. Tem até aquele texto da Sontag que muita gente na cinefilia cita, né? O contra-interpretação, pra gente ver que não é uma coisa também de agora, né? A Sontag escrevia sobre isso na década de 60, que ela já criticava essa crítica americana que queria interpretar tudo, e ela defendia já desde sempre a arte de forma geral, falando que a arte, ela é uma primeira experiência, o contato com a arte, ela é um contato quase algo mágico, né? Algo transcendental, não é algo que a gente deve tentar ficar explicando. Óbvio que a gente vai racionalizar muitas coisas assistindo um filme, mas o primeiro contato com o filme é justamente esse contato que a gente está falando aqui durante todo esse podcast, de a gente experienciar aquilo de uma forma completamente irracional, a gente não para pensar, né? Já teve um sonho, Neo, que parecesse realidade? E se não conseguisse acordar desse sonho? Como saberia a diferença entre o mundo dos sonhos e o mundo real? Não pode ser. Ser o quê? Ser real? E eu acho que isso vai de encontro com o comentário que você estava fazendo sobre as redes sociais, porque me fez lembrar de uma entrevista, né, que o Ailton Krenak deu agora recentemente, ele que foi empossado como primeiro indígena, né, eleito para a Academia Brasileira de Letras, e aí conversando com ele sobre essa indicação e a importância de se ter um indígena na academia, ele falava sobre como a academia precisa ajudar a fazer com que as crianças, principalmente, elas saiam um pouco da vivência do celular, das redes sociais, e elas passem a experimentar a vivência física mesmo, porque é essa vivência física que vai trazer muito mais substância para ela enfrentar as coisas da vida, né? Então ele até falava assim, hoje em dia você olha uma plateia ou várias crianças e você vai ver que todas estão com o celular na mão e a vida delas está concentrada naquele aparelhinho de celular. E isso você pode mudar o ambiente em que elas estão inseridas e elas continuam fixando a vida delas ali, dentro desse aparelhinho. Então imagina que você coloca um grupo de crianças numa floresta, por exemplo, e elas perdem rapidamente o interesse pela floresta porque elas não conseguem interpretar o que tem ali e acham monótono, e acham parado e tal. O estímulo que elas ganham com o celular é maior. E aí isso vai de encontro
com isso que você estava falando, porque a sensação que dá às vezes é que a gente pode estar perdendo um pouco da capacidade de simplesmente sentir, né? Sentir, olhar, observar e sentir, né? Com certeza. Inclusive, se você entrar numa sala de cinema, você vai ver que tem mais de uma pessoa durante um filme filmando a tela com o celular pra postar no TikTok e no Reels. Não existe nenhuma possibilidade dessa pessoa se conectar de forma alguma com aquela obra que está sendo apresentada para ela, se ela tá sempre... E é engraçado, porque as pessoas, elas têm uma leitura narrativa que já é própria, já nasce com a gente hoje em dia. Elas sabem o gatilho narrativo que vai levar uma cena a ser memorável. Elas sabem quando a trilha sonora dá um gatilho de que aquela cena vai ser importante, elas sabem quando a câmera se move de forma que aquilo vai ser importante, e o que elas fazem, ao invés de se conectar com aquilo que está sendo apresentado para elas, é levantar o celular e apertar o botão de gravar. E isso eu já vi mais de uma vez na sala. Então, assim, a gente tá completamente se distanciando do sentir, do experienciar a arte pra ir pra um lugar de quase apagar a capacidade da memória da nossa cabeça pra registrar e colocar no lugar lá que vai ser assistido e esquecido amanhã, assim, é muito louco, assim, é meio papo de velho, né, que tá ficando preocupado com as gerações e tudo mais, mas é um pouco assustador, assim, né, porque a gente, às vezes eu tô vendo um negócio lá e eu tô pirando na minha relação e eu olho pro lado e tem uma pessoa com o celular levantado filmando e eu falo, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Tipo, eu saio, né, do que eu tô sentindo e começo a ficar indignada com a pessoa, eu começo a ficar com ansiedade de ver a pessoa fazendo aquilo, assim. Destrói a experiência de todo mundo, assim. Cada vez mais tem sido mais agradável assistir o filme em casa, que a gente tá os dois aqui, a gente chora junto, sente junto e respeita esse momento. Porque é a chance de você escapar do mundo. É a chance de você esquecer que tem rede social, que tem problema, que tem conta pra pagar e sentir outra coisa, viver outras experiências, ir pra outro país e tal. E as pessoas preferem ficar presas nesse rolê aí, muito bizarro, né? Alienado e tal. É meio assustador, assim. É um momento, acho que, de crise que a gente vive do fazer cinema, né? O cinema, ele não é que é algo novo, né? O cinema, ele passa por várias crises, que chamam as mortes do cinema e tudo mais. Então, o cinema, ele sempre tá passando por isso, né? Agora tem a televisão. Como que o cinema vai combater a televisão? O cinema muda de alguma forma. Aí chega a MTV, os videoclipes e tudo mais, o cinema hollywoodiano, principalmente, começa a ter mais cortes para poder imprimir mais velocidade. E a gente vive um momento muito disso nas redes sociais, né? E os filmes acabam trazendo isso, porque o cinema ainda não sabe lidar muito com isso. Então, é o TikTok, é o Reels no Instagram, é essa noção de uma velocidade passageira que a gente tá vendo 1 milhão de vídeos curtos e passando pro seguinte, passando pro seguinte, passando pro seguinte, passando pro seguinte. E é um feed interminável, que a gente vai continuar passando pro seguinte, e se a gente não desligar o celular, a gente fica ali 5, 6 horas passando para vídeos que a gente nem lembra depois. A experiência do cinema, ela acaba indo muito nesse sentido, né? A montagem, ela fica mais rápida, principalmente nos filmes mais comerciais. A gente vê os filmes da Marvel e cada vez mais as franquias que são intermináveis também, né? Tem a cena pós-crédito que já puxa pro filme seguinte, então nunca tem um final, porque o espectador sempre tem que estar sendo estimulado. Tem até um texto muito bom sobre isso, da Raíssa. Olha aí! Que ela fala justamente sobre isso. Acho que não sei se foge muito, assim, né, da nossa proposta, mas manda ver. Mas é isso, dentro desse tema, assim, eu acho que conversando um pouco, na verdade, com o que a gente tá falando, a gente pensa assim, estamos falando aí de uma dor que você vê na tela e sente no seu corpo, de um nojo que você vê na tela e sente no seu corpo. São coisas que a gente tá falando de coisas muito desagradáveis. Existe, é claro, por exemplo, o prazer que a gente tem aí, que a Linda Williams fala da pornografia, mas a gente pode falar também de filmes que tem cenas eróticas e tudo mais. E a gente pode falar do melodrama, que tem sentimentos bons. Mas hoje em dia o jovem não gosta nem de cena de sexo, né? Então a gente tá falando mais de coisas desagradáveis do que agradáveis.
Sim. E no celular, na rede social e tudo mais, ele é estimulado, e tudo isso que o Vitor falou, que é o que eu falo no meu texto, e a pessoa ela tem o poder de se desvencilhar rapidamente daquilo que ela não quer sentir. Então, se ela vai ser provocada de alguma forma com algo que ela não quer assistir, ela vai mudar rapidamente, ou ela vai pegar o celular dela e mexer pra não assistir aquilo. E aí a gente vê como narrativas estão sendo afetadas por isso. Como a gente vê cada vez mais filme que remove completamente o tesão, a nudez, o gore, a violência. Quantos filmes a gente pode falar da Marvel, por exemplo, que não tem gostas de sangue nenhuma em cenas de luta e briga, porque isso é uma coisa que não vai de encontro com o que essas pessoas estão querendo assistir. Então se remove para ir, né, para esse lugar, para não perder a atenção dessas pessoas, né? É uma roda que gira e se alimenta. É o mesmo gosto que é criado, determinado pela indústria, e ela vai criar isso, vai estabelecer isso no espectador para depois poder alimentar ele com o produto que ela cria de acordo com isso, né? Ela faz a demanda, cria o produto, e aí a pessoa vai ficando cada vez mais assim, não quer mais assistir cena de sexo porque é desnecessário, quer pular a cena de sexo e não quer ser provocada dessa forma, né? Não quer assistir um filme que convida ela ou então arranca completamente essa barreira dela, né? Não quer ver violência, não quer ver sangue, então vai criar filmes que não tenham isso, que não convidem ela a sentir. E aí a gente vai ter um monte de filme castrado, sem graça, sem cor, sem vida, pra alimentar uma própria demanda dessas pessoas, né? Então, é complicado. Que é justamente isso, né? Essa criação da indústria, né? Por que os filmes cada vez têm menos sexo, cada vez têm menos violência? Porque a indústria percebeu que se ela vende os filmes com classificação livre, com classificação PG-13, ele consegue vender esse filme para mais pessoas. E ao mesmo tempo, esse público que tá assistindo o filme, tá recebendo aquilo, ele começa a querer receber aquilo que ele tá acostumado a receber. E aí quando vem alguma coisa diferente, incômodo. Isso acontece até com gêneros, né? Gêneros inteiros estão praticamente sumindo do cinema. Eu não vou falar que nem do faroeste, que é uma coisa que já parece que ficou lá no passado, praticamente. Mas a gente pega o musical, por exemplo. Hoje tem esse papo de, ninguém gosta de musical, não se pode fazer musical. Aí você vê, sai um musical tipo La La Land, faz uma puta bilheteria. Será que as pessoas não querem realmente ver musical, ou elas estão sendo estimuladas a não ver musical porque essa indústria teve alguns prejuízos com musicais e parou de fazer? Comédia romântica, a mesma coisa. Parou de dar bilheteria comédia romântica, você não vê praticamente comédia romântica no cinema. Só que aí começaram a fazer comédias românticas pros streamings, e os filmes que mais bombam nos streamings são as comédias românticas. Então é justamente essa ideia, né, da indústria, que ela não quer perder dinheiro e ela cria uma demanda, estimula o público começa a assistir aquilo e é moldado a assistir e a perceber o filme daquela forma, né? A gente tem a noção de que o nosso gosto é puro, nossas sensações são puras. Na verdade não, né? Na verdade a gente tá sendo moldado o tempo inteiro. E é um pouco irônico isso, né? Porque a gente tá vivendo uma época em que a gente poderia dizer que é um momento áureo, assim, principalmente da parte visual, técnica. A gente tá com equipamentos de captura de imagem, de som maravilhosos, a gente tem efeitos visuais incríveis, você tem lentes assim fantásticas. Agora a gente está aparecendo muito também com a parte da inteligência artificial, que te possibilita trazer cenários e imagens completamente, poderíamos dizer que eram inimagináveis, né? E aí, em contrapartida, toda a parte de narrativa encontra um pouco dessa dificuldade de se conectar, né? Por conta dos nossos próprios preconceitos, das nossas próprias, sabe? Da nossa própria dificuldade de enxergar as coisas, assim, e tal. Então, é uma coisa meio irônica, né? Assim, que a gente tá vivendo nesse momento na produção cinematográfica. Acho que até por isso, né, Vitor, que você falou que a gente vive agora um momento de transformação, né? Um momento de diferença mesmo, né? Na história do cinema, assim, né? É uma crise, né? Uma crise que a gente não sabe. Crise, isso. Ela vai ser ultrapassada de alguma forma, como o cinema, como eu falei, já passou por várias crises. Quando surge o som, tem uma crise. Tem uma cena, tem em Babilônia, que mostra essa questão do som, né?
como muda toda a produção. É uma nova técnica, mas tem que se adaptar a essa técnica e acaba muitas vezes perdendo muito narrativamente a partir disso, e encenação e tudo mais. Então acho que é uma crise que sempre vai ser superada. Você falou muito da questão das técnicas, né? As técnicas, elas evoluem, elas sempre estão evoluindo. Só que o lidar com a técnica, o lidar muitas vezes de forma industrial com essa técnica, acaba sendo problemático. Por exemplo, você falou até, né, da inteligência artificial, dos softwares que tem hoje em dia para fazer uma computação gráfica, uma captura de movimento e tudo mais, mas com o modelo de produção que se tem hoje em dia, é muito difícil você ter um tempo hábil para esses artistas de efeitos visuais, por exemplo, desenvolverem uma computação gráfica, uma captura de movimento, uma técnica, como, por exemplo, um filme como Blade Runner 2049 fez muito bem, com a personagem da Rachel, que fica realmente muito bem detalhado. De forma geral, essa produção, ela não tem tempo hábil, ela não tem mão de obra suficiente, né? Porque são poucos trabalhadores para muitos filmes trabalhando 16 horas por dia para entregar um filme rapidamente. E aí o que a gente vê a gente tem uma evolução da técnica, mas ao mesmo tempo muitos filmes de hoje que a gente vê de super-heróis, por exemplo, são visualmente muito menos deslumbrantes do que eram há 20 anos, por exemplo. Você vê os filmes da Marvel, que são filmes que deveriam, né, eles propõem uma coisa fantasiosa em algum sentido, que deveria ser muito mais colorido e tudo mais, mas ele vai muito por um tom acinzentado, realista, porque tentando esconder até, acho que isso tem muito a ver, né? O esconder a computação gráfica para ela parecer real, quando às vezes ela tem algum tipo de imperfeição numa sequência de ação e coisas do tipo, e aí ao tentar esconder essa técnica, você também esconde a imagem. Então a gente vê cada vez mais, e a gente fala muito do Zack Snyder, mas não é só o Zack Snyder, né? De forma geral, no blockbuster, a gente vê filmes muito escuros, né? Muito mais escuros do que eram há 20 anos atrás, por exemplo. Quando a gente pegava um Homem-Aranha do Sam Raimi, um X-Men do Bryan Singer, um Speed Racer das irmãs Wachowski, que eram filmes vívidos, coloridos e coisa do tipo. Hoje em dia os filmes são muito mais escuros, apesar da técnica ter evoluído, né? Então acho que a gente tem muitas crises nesse sentido, que não são difíceis de serem resolvidas, mas eu não sei até que ponto, no momento, a indústria dominante ela quer resolver essas questões, né? É até uma questão de controle, né? Você filmar tudo em fundo verde e você pode praticamente criar um filme na pós-produção. Então, dá o controle para os estúdios, tira o controle, muitas vezes, dos cineastas. Então, acho que são várias questões complexas que a gente vê que a técnica evolui, mas muitas vezes o resultado final regride em algum sentido. Já teve um sonho, Neo, que parecesse realidade? E se não conseguisse acordar desse sonho? Como saberia a diferença entre o mundo dos sonhos e o mundo real? Não pode ser. Ser o quê? Ser real? E a gente começou esse papo aqui falando justamente sobre essa extensão do filme, né, na nossa pele, e como às vezes a gente tem, né, a questão da repulsa ou do medo e tudo mais, né? Contamos aqui algumas experiências e tal, mas eu queria saber de vocês também como é que vocês se conectam também com o filme na parte emocional. E eu digo isso porque os filmes em si, eles já têm essa construção narrativa que ajudam a gente a ir ali observando, a gente se emociona, chora, ri com o filme e tudo mais. E é lógico que a gente percebe quando o filme ele não é bem construído, quando o cineasta ou a edição às vezes assim, dá aquela torcida, tipo, eu vou subir a trilha agora porque eu quero o público chorando, sabe? Então tem aquela emoção assim meio artificial às vezes, e a gente mais atento, ou sei lá, o filme não se conectou com a gente, às vezes até gera uma certa estranheza, assim, ou o filme tenta ser mais sedutor do que ele realmente é, ou coloca um personagem que às vezes não encaixa ali e tal. Vocês lembram de filmes assim que tiveram esse impacto em vocês também, que além dessa questão da pele, né, de vocês olharem, sentirem aquela coisa física mesmo, mas vocês
perceberem que ao assistir o filme, assim, vocês saíram da sala falando, caraca, eu tive uma experiência aqui que tá me atravessando, sabe? Ela tá me atravessando de uma maneira que eu ainda não sei explicar. Vocês já tiveram essa sensação? Inúmeras vezes, né? Acho que é essa sensação que faz a gente estar aqui hoje, né? É essa sensação que faz a gente trabalhar com cinema, falar de cinema e viver cinema, né? Tipo, eu lembro desde, sei lá, que eu desde que eu lembro de quem eu sou, assim, eu lembro de ser atravessada pelo cinema, assim, eu tive sorte de crescer numa casa em que o cinema era muito cultuado, é muito cultuado até hoje, meus pais gostam muito de cinema, e eu cresci, vivi a vida inteira assistindo filme pra isso, assim, é como se fosse uma droga. A gente tá sempre buscando essa sensação. E quando a gente dá sorte do filme ser bom, a gente consegue ter essa dose. E quando o filme é ruim, a gente sai triste, porque falta isso. Eu acho que é mais ou menos essa a definição, assim. Eu poderia passar o dia pegando o filme da estante, no Letterboxd, os que tem na minha parede, pra falar de filmes que me fizeram sentir desse jeito. Mas é claro que a gente assiste muita coisa, a gente trabalha, né? A gente escreve, a gente cobre festival. Então, às vezes, a gente passa uma semana, 2, 3, sem ver uma parada assim. Mas quando acontece, é isso que eu falei, é uma droga, assim, é o vício. O vício é esse sentimento. Eu acho que é esse sentimento que a gente tá sempre buscando quando a gente começa um filme. Tem gente que fala assim, vê de má vontade, já fala que não vai gostar do crítico, né? Fala, o crítico tem birra. Eu acho que o cinéfilo, a pessoa que gosta de cinema, ela nunca vai com essa má vontade pra filme nenhum. A gente vai sempre esperando sentir esse negócio. Sempre vai esperando ter essa sensação, ser tirado do ar. Eu sempre quero sair chorando, sabe? Tipo, minha vida mudou, assim. Eu já teve filme que fez eu mudar minha vida literalmente, assim. Eu tenho aqui na minha parede o quadro do A Pior Pessoa do Mundo, que foi o filme que me fez mudar de casa, terminar relacionamento, cortar o cabelo, fazer tudo. E eu acho que é isso, assim, o cinema é isso na minha vida. Eu tenho, sei lá, inúmeros exemplos, acho que é isso, é essa sensação que faz a gente ir atrás e continuar pesquisando e assistindo filmes. Mas você acha que como uma droga pesada, ela se torna mais difícil também de atingir esse êxtase? Eu acho que vai de encontro com o que eu falei, assim, a gente vê muito mais coisa, né? Acho que você vê cinema de uma forma mais recreativa, a gente fala os civis, eles veem menos filmes, né? A gente vê, eu falo, eu tô cobrindo festival, eu tô vendo documentário há 2 meses, porque eu tô cobrindo festival de documentário, eu cobri 3 festivais de documentário nesses últimos 2 meses. Então, assim, eu tô vendo documentário a rodo. Não é que ficou mais difícil, é só que eu tô, né, trabalhando, focada num gênero, mas ainda assim, sei lá, começo a chorar vendo um documentário lá, ou então fico, tipo, muito animada com algum específico. Eu assisti um documentário num festival, quando tocou... Era um documentário brasileiro num festival em Copenhague, que quando tocou Marília Mendonça... Quando tocou Marília Mendonça, eu comecei a chorar. Caraca! Acabou, assim, eu fiquei ouvindo a música uma semana, tipo assim, mudou minha vida, entendeu? E não era, assim, um melodrama, não era... É isso, assim, não acho que fica mais difícil, mas eu acho que essa questão da quantidade e dependendo do que você tá fazendo no momento e tudo mais, porque, assim, tem muito filme ruim, né? Não tem como falar. O cinema tá produzindo coisa a rodo. Enquanto a gente tá conversando aqui, tem americano fazendo 500 filmes em algum porão. Então, assim, sai muita coisa ruim. Essas coisas que a gente assiste que fazem a gente se sentir assim, elas são filmes muito bons, são filmes excepcionais. Então, acho que eles eles chegam menos, assim, né? E quando a gente vê no volume que a gente vê, né, às vezes a gente acaba vendo mais coisas que faz a gente se sentir só mais ou menos, dá 3 estrelas, assim, segue em frente. Eu acho que é mais isso, a sensibilidade não muda. Eu acho que eu tenho a mesma sensibilidade hoje que eu tinha quando eu era uma criancinha assistindo filmes. Mas eu só tenho um repertório muito maior que às vezes acaba sendo atravessado por mais filmes medianos e ruins do que esses
que vêm, mas eles vêm, eles sempre vêm, assim, é garantido que em algum momento eles chegam. Eu acho que tem duas coisas aí, né? A primeira é, a partir do momento que a gente assiste mais filme, a gente adquire mais conhecimento, a gente tem um contato diferente com o cinema, com a linguagem do cinema e tudo mais. Então, assim, coisas que hoje a gente assiste e a gente fica deslumbrado, sei lá, o toque, como é filmado no filme, a gente sente alguma coisa específica. Pode ser que quando eu não trabalhava com crítica muito tempo atrás, eu não teria a mesma percepção, né? Então a gente estuda até muito cinema nesse sentido, a gente percebe o filme de forma diferente. Por isso que tem muito esse negócio, né? O filme que os críticos gostam e o público não gosta. O filme que o público gosta, os críticos não gostam. Porque muitas vezes, o estudar cinema, a gente vai ter uma percepção diferente do filme mesmo. E o segundo é isso mesmo, né? Quando a gente fala assim, se eu jogar um ano qualquer da história do cinema, falar em 1975, fala aí quais filmes bons que tinham. Você vai lembrar de 10, 20, vamos supor que você assistiu muitos filmes daquele ano, você vai lembrar de 10, 20, 30. A gente tá vivendo o momento de agora. A gente assiste 200 filmes do ano, por exemplo. Eu assisti mais de 200 filmes de 2023, ano passado. Claro que a maioria vai ser mediano, regular, pra baixo. E é claro que vão ter filmes que vão tocar a gente de alguma forma também. Então acho que passa um pouco por esse sentido e é normal que seja assim. E acho que isso tá em todos os lugares também, né? Não é falar, não, cinema blockbuster hollywoodiano só é industrial e todos os filmes são iguais. Se a gente pega um filme, você falou até o lance da trilha subindo e tudo mais, na maioria dos filmes me incomoda, mas pega um filme como o Avatar, O Caminho da Água, a trilha do filme sobe e eu choro junto com ela. Choro junto com a personagem sofrendo ali. Então acho que tem filmes que conseguem fazer isso com a gente, mesmo se usando de técnicas mais baratas, entre aspas. Enquanto se a gente pega em filmes de festival, tem filmes que querem chocar a gente a todo instante, fazer a gente sentir nojo, sentir raiva, e a gente vê aquela manipulação chegando, a gente vê aquele choque meio vazio e não funciona com a gente de alguma forma. Então acho que isso acontece em todos os lugares. Enquanto você falava, eu pensava muito eu sempre penso nos filmes que eu assisti mais recentemente, eu pensava no último Caça-Fantasmas, que acabou de lançar. Sim. Que é um filme que ele segue muito uma estrutura meio... Até que a Marvel se usou muito de ficar cortando pra piadinha, mas que a gente já tá muito saturado nesse sentido. E eu lembro que foi pra mim, assim, era um filme que eu via muita gente rindo dele, né? Era até uma sessão pra imprensa, muita gente dando risada, eu não conseguia me envolver com aquelas piadas, porque todas elas pareciam meio programadas. Eu parecia que sempre antes da piada acontecer, eu já sabia que ia cortar pra aquela piada específica, sabe? Então acho que tem muito dessa relação. Como a gente já assistiu muitos filmes nessa linha, a gente acaba não se envolvendo com aquilo que a gente tá acostumado. Até o ver algo diferente é muito difícil hoje em dia. Mas quando a gente consegue descobrir algumas coisas diferentes, acabam muitas vezes apaixonando a gente. A gente entrou muito numa pira no final do ano passado de ficar vendo filme de ação indiano, que era uma coisa que a gente não estava acostumado. E, assim, é uma coisa completamente diferente. Assim. O RRR, por exemplo, e muitos filmes nessa linha que a gente foi assistindo, que traz um envolvimento que é muito diferente desse cinema que costuma chegar pra gente. É um cinema que se joga muito mais nesses gêneros. Tem umas cenas de ação super espalhafatosas, com um CGI aparente. De repente entra uma sequência musical que parece que não tem nada a ver, mas a gente se envolve com todas aquelas cores e aquelas danças. E é algo assim muito belo, muito tocante, que é algo que a gente não tá acostumado a consumir. Só que começa a consumir, a gente vê algo diferente. A partir do momento que a gente começa a consumir muito esse cinema, tem filmes que a gente vai gostar mais e outros filmes que a gente não vai se conectar tanto. Então acho que é normal, acho que é comum isso. O cinema é mentira. A partir do momento que a gente começa a ver demais, a gente começa a pegar os cacuetes dele pra decifrar. Mas ele também é uma religião e a gente não pode nunca ser cético. A gente sempre tem que acreditar, porque tem autores e tem pessoas que vão saber fazer isso, e se a gente tiver fé nele, ele vai conseguir surpreender a gente sempre. Então acho que tem um pouco de... É amor, né? Tipo assim, é uma paixão por uma arte. Tipo, tem gente que faz bem, tem gente que faz mal, e mesmo se tiver o clichê, se tiver as coisas mais, assim, que a gente tá vendo, assim, tá me manipulando, mas eu tô gostando, sabe? Tipo, é isso. Tudo depende de quem conduz a gente, e a gente nunca pode ser cético nesse sentido e começar a questionar tudo. É porque eu estou vendo que está...
às vezes você tá sendo manipulado, mas tá sendo muito bem feito, tá sendo ótimo, você tá sendo levado e tá sendo incrível. E às vezes é só um negócio barato, horrível, que não consegue te tocar, realmente. Então, acho que é isso, a gente nunca pode ser cético desse nível, assim, também tem que deixar, porque é fantasia, é mentira, e a gente tem que gostar também de ser enganado pelo cinema, né? Não, e esse exemplo que vocês trouxeram de um filme, tipo, um filme de ação indiano e tal, acho interessante a gente pensar nisso também, porque nesse caso a gente tem uma produção de filme que foge do nosso cotidiano, assim, do comum, de repente não com toda a elasticidade visual que um filme hollywoodiano traz e tudo mais, mas você tem ali histórias e até como o Vitor bem lembrou aí, tipo, às vezes traz um número, então é uma dinâmica diferente. E aí, nesse caso específico, pensando nessa diferença, né, de produção do filme e tal, como que vocês enxergam isso? Assim, vocês acham que nesse caso, quando você vai beber de filmes, e até o exemplo que a Raíssa trouxe sobre documentários, quando você vai beber de filmes com culturas tão diferentes e com mensagens tão diferentes e com uma estrutura tão diferente, vocês acham que a conexão com o público, essa conexão que a gente está falando aqui repetidas vezes, vocês acham que vem justamente porque é nesses momentos que a gente, assistindo filmes de culturas diferentes, a gente consegue perceber pontos em comum entre nós e essa galera de fora do país, por exemplo? Pode ser também pelo oposto, assim. Eu acho que a gente... eu tô vendo muito documentário, né, como eu falei, e aí o Vitor às vezes vê muita coisa comigo. A gente pegou, por exemplo, filmes da Finlândia pra assistir. É uma realidade completamente diferente, assim, da nossa. Aqui, do Brasil, de São Paulo, de qualquer lugar que for pensar. A galera da Finlândia, eles têm outros problemas, eles têm outra vibe, eles têm uma conexão com a... Tipo assim, tô falando pelos filmes que eu assisti, né? Tá. Então, estou tendo um contato com a Finlândia através de alguns documentários que eu assisti. E pelos que eu vi, eu consegui notar uma unidade que é essa vibe aí, totalmente diferente. Uma galera, assim, sabe? Outras preocupações que a gente olha e fala, nossa, muito pequenas, perto dos nossos problemas aqui, né? Uma outra vibe, uma conexão com a natureza, um negócio e tal. E me encantou, justamente, assim, sabe? Eu não tenho como me conectar com aquilo. Não é minha realidade. Não tem nada a ver com o que eu sinto, com o que eu vejo, com o que eu vivencio. Mas justamente por isso me pega. Assim, não que eu acho que foram os melhores filmes que eu assisti esse ano, mas que eles me fisgaram de alguma forma por isso, assim, porque é uma realidade tão diferente que eu estou conhecendo. O que eu mais estou gostando de poder assistir filmes de outros países, cobrindo o festival internacional, é isso. É conhecer outras formas de pensar, de linguagem, enfim. A gente acaba ficando meio sedento também por isso, né? Eu acho que é maravilhoso, eu gosto muito de ver filme brasileiro, por exemplo, porque é a nossa cara, é o nosso jeitinho, mas também é maravilhoso você poder se conectar com uma realidade completamente diferente da sua e vivenciar. E quando a gente consegue encontrar pontos em comum que são universais, também é maravilhoso. Quando a gente vê um filme de outro país, assim, que é uma coisa que não é tão próxima da gente, mas a gente vê alguma coisa que é muito humana, então é nossa também, alguma identificação que a gente consegue estabelecer, também é um ponto de conexão. Acho que tem esses dois lugares e que é sempre bom lembrar que pra gente sempre é vendido que a nossa realidade é a realidade dos Estados Unidos, através da cultura, e isso não existe. A nossa realidade é a realidade do Brasil, né? E a gente acaba se conectando culturalmente com os filmes que são estadunidenses pela hegemonia que a gente tem, que é das coisas que a gente viu e tudo mais, a vida inteira, que a gente vê na televisão, que é a linguagem audiovisual, e que atravessa um monte de filme brasileiro, né? Tem um monte de filme brasileiro que se comunica nesse lugar. E a gente consegue se conectar como com isso, né? Então, acho que tem esse ponto aí de você conhecer coisas muito diferentes de outras linguagens, que é também fascinante, que é um ponto de conexão, de curiosidade, né? Talvez. Acho que conectando até esse ponto com o tema geral, a gente pensa muito, né? Se fala muito, principalmente quando a gente vai no debate da internet, a maioria das pessoas, elas pensam no cinema primeiro como história, como
roteiro, né? Porque muita gente fala roteiro, mas a maioria das vezes quando tá falando roteiro, eles estão falando da história do filme, ou da premissa, às vezes, enfim. Mas, na verdade, a primeira relação que a gente vai ter com o filme, claro que os eventos vão influenciar, os personagens vão influenciar, mas o primeiro contato que a gente vai ter é com a linguagem, né? Como aquilo é exibido em tela, como que a montagem se estabelece, como a fotografia, todos os elementos, né? Mais realista, mais fantasioso, enfim, as inúmeras possibilidades de uma linguagem audiovisual. Então, eu acho que assistir tantos filmes diferentes assim, a diferença de assistir filmes de diferentes países vai muito nesse sentido, né? De ter contato com linguagens diferentes. E aí que passa muito do estranhamento. E esse estranhamento acho que vai variar muito de pessoa para pessoa. Eu sou uma pessoa e acho que o cinéfilo de forma geral, né? O crítico de cinema de forma geral, ele é instigado pelo que é diferente, né? Ele é instigado por esse estranhamento. Mas, de forma geral, as pessoas, elas são levadas, elas são estimuladas a rejeitar o que é diferente. Porque como que Hollywood é essa indústria dominante? Hollywood vai vender uma mesma fórmula e não vai querer que as pessoas tenham contato com outras formas de linguagem, né? Com outras experiências. Então, eu acho que vai muito nesse sentido. É como que a gente vai... E quando a gente começa a cobrir festival, ver filmes de todos os lugares do mundo, a gente começa a ter uma maturidade maior para... Mesmo quando um filme soa diferente pra gente, a gente tem maturidade maior para lidar com ele, eu acho. Então é muito mais raro a gente ver filmes que a gente fala, nossa, esse daqui é muito diferente de tudo que a gente já viu e coisa do tipo. Mas acho que no geral vai muito nessa linha. Como que a gente vai reagir a partir de uma conexão, de um contato com uma linguagem diferente. Acho que é muito do que aconteceu, por exemplo, quando Drive My Car foi indicado ao Oscar. E aí o pessoal que tá acostumado a assistir só filme de Oscar falou, nossa, esse filme de 3 horas, muito chato e coisa do tipo. Nada acontece e tudo mais. E pra gente que tá acostumado com cinema japonês e coisa do tipo, é muito mais tranquilo, assim, assistir esses filmes. Então eu vi muita gente que assistiu Drive My Car e ficou encantado e falou, nossa, diferente de tudo que eu vi, quero assistir mais filmes nessa linha. Me recomenda mais, muita gente pede pra gente, né? Me recomenda filmes parecidos com esse daqui. Mas muita gente falou, nossa, insuportável esse filme. Porque não tá acostumado a assistir. Então, linguagem audiovisual é também você ter o costume, você ter contato com aquela linguagem, você romper preconceitos que você tem. Então, acho que vai muito nesse sentido. Detalhe da semana, aquele momento aqui que a gente dá dicas para você, ouvinte aí, para você fazer algo diferente, né, durante a semana aí. Vamos começar com você, já que o Vitor é estreante aqui, daí ele vai aquecendo o motor aí, vai vendo como é que se dá dicas e tal, né? O que você trouxe de bom de plano detalhe pra gente, Vamos lá. Vou indicar um filme que tá facinho agora de todo mundo assistir. Chegou no domingo, na Netflix, Propriedade. Filme brasileiro, Daniel Bandeira. Um exemplo fantástico de thriller brasileiro, que é um filme de gênero, assim, que eu acho maravilhoso, muito bem executado, que já tá gerando aí muito debate. Acho que é um filme que desafia o espectador em muitos sentidos e é algo que a gente sente falta no cinema em geral, não só no cinema brasileiro. Indo de encontro com o tema desse programa de hoje, tem algumas cenas aí que certamente vão fazer as pessoas sentirem coisas no corpo. Sim. Então é um filmaço, assim, acho que agora fico muito feliz de ver na Netflix, né, um filme assim, porque vai chegar em todo... Minha mãe até já assistiu, então realmente chega em todo mundo, é maravilhoso. E a minha outra dica, que eu não sei, mas provavelmente ainda está em cartaz nos cinemas, e se não estiver, logo menos deve chegar por aí no streaming, que é A Primeira Profecia. Filme de terror, que é como se fosse o início aí do filme dos anos 70, né? Que vem com uma diretora estreante, né, em longas metragens, que traz uma visão bastante feminina para essa história de horror aí. Deixa
um gancho aí pra gente ver o que ela vai fazer, se vai ser ela, se não vai. Então tem as questões comerciais aí, mas eu acho que é um respiro aí no cinema de horror atual. Fazia muito tempo que eu não vi um filme... uma espécie de blockbuster, não sei se é um blockbuster, enfim, mas de terror, assim, que eu falo que realmente eu gostei, que é realmente bom, assim. E ele também tem questões corporais muito interessantes, tem cenas ali que eu nem imaginava ver num filme desse porte no cinema. Acho fantástico, assim, como ela trabalha o horror, a paixão que ela tem, que você consegue sentir que ela tem pelo gênero e pelo cinema. Acho que logo menos aí, se não tiver em cartaz no cinema, já vai chegar em algum streaming, e é um filmaço também. Super recomendo assistir também depois ou antes, enfim, o filme que deu a origem à história aí, o primeiro, né? Porque eu sei que ele tem vários... Já tem remake, tem sequência, tem um monte de coisa, mas o que vale a pena assistir mesmo é o original e a primeira profecia. E curiosa pra ver o que essa diretora vai fazer em breve. Legal. Vamos aproveitar que você tá dando dica de 2 filmes, e eu só queria pedir pra você se você pode dar pra gente uma sinopse, tanto de Propriedade quanto a primeira profecia, pra quem tá ouvindo, tipo, pensou em Propriedade, mas assim, não sabe direito o que é e tal. Como que a gente explica esse filme? Então, Propriedade é um thriller sobre uma mulher ali que sofreu uma violência urbana, né? E ela tá traumatizada com algumas questões sobre isso. E ela vai até a fazenda que é propriedade da família dela. Ela e o marido dela vão lá pra fazer o desligamento de todos os trabalhadores que trabalham ali nas terras e tudo mais. E rola um conflito que causa diversos debates. Aí é difícil falar, porque eu acho que a surpresa é mais interessante. Ele tem um jogo de pontos de vista aí entre essas lutas de classes, que coloca a questão da patroa contra os seus trabalhadores. E aí, a partir daí, desenrola esse thriller. Boa. E a primeira profecia, ele é como se fosse a história da origem da profecia dos anos 70, que é a história do nascimento do anticristo. Então, ele vai acompanhar uma freira que vai dos Estados Unidos pra Itália. Na verdade, ela não é freira, né? Ela é como se fosse uma noviça, não sei como é que chama. E aí, ela vai se tornar, né, efetivamente freira na Itália. Tá. E ela vai pra esse convento onde a freira chefona é a Sônia Braga, que é fantástico, fascinante, maravilhosa. Ela tem um papel super de destaque, é maravilhoso. E ela vai pra lá pra poder fazer esse fechamento, né, de se tornar freira realmente. Lá ela conhece uma menina uma criança, né, é como se fosse um orfanato lá, que tem várias crianças. E ela tem contato com outras freiras e conhece uma menina meio problemática que reflete ao próprio passado dela. E aí ela vai descobrir tanto sobre a origem dela, quanto vai chegar até a questão da origem mesmo do anticristo, que vai levar até o filme original dos anos 70. Interessante. Muito bom, muito bom. Tá aí então as dicas. Lembrando você, ouvinte, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post ou na descrição desse episódio, então você pode ir lá, ver tudo que a gente indicou, você clica e já vai ser direcionado aí pros filmes, por exemplo, que a Raíssa trouxe pra gente. Vitor, e você? O que você trouxe de bom aí, de plano detalhe pra gente nessa sua estreia aqui? Bom, eu trouxe algumas recomendações, na verdade ia dar 2, mas aí como eu falei durante o episódio sobre o cinema indiano de ação e tudo mais, eu decidi dar uma terceira bem rápida que tá na Netflix. Como vai ter o link, acho que é mais fácil, porque o nome é bem difícil, que chama Gigartanda Double X, que é um filme que é difícil fazer uma sinopse, porque ele é muitas coisas, né? Ele é um filme sobre cinema, ele é um filme de faroeste, ele é um filme musical, ele é um filme de gangster, que de repente o gangster vira um personagem confrontando o poder dominante no país e tudo mais, e lutando contra o Estado. Então, assim, é um filme de quase 3 horas, como é muito comum no cinema indiano. São muitas coisas, assim, é muito difícil fazer uma sinopse desse filme, porque ele tá mudando o tempo inteiro. Então, assim, um dos grandes filmes de ação que eu assisti nos últimos anos, que tá disponível na Netflix. Eu não ia citar esse, não tinha pensado nele, mas como eu citei durante o programa, acho que é uma recomendação bem-vinda. Boa. Além dele, é um filme que tá estreando essa semana, que é o Guerra Civil, já que a Raíssa falou de uma brasileira em destaque em Hollywood, agora um brasileiro em destaque em Hollywood, né? O Wagner Moura tem um papel
de destaque em Guerra Civil. Um filme que é até difícil falar um pouco sobre ele, porque ele tá sendo vendido uma coisa, ele não é exatamente aquilo que ele tá sendo vendido, mas é como se fosse um thriller num Estados Unidos distópico que tá rolando uma guerra civil, e a gente vai acompanhar fotojornalistas fazendo uma viagem, basicamente, pelos Estados Unidos. Acho que é melhor não revelar nada além disso. Eu tô passando bem aqui pela superfície do filme. Acho que é um filme que é interessante também pro tema, porque ele vai lidar muito com o thriller, ele vai lidar bastante diretamente com os gêneros que ele trabalha, com a distopia, com o road movie e por aí vai. E um outro que eu vou também deixar rapidamente, porque ele só vai estrear na outra semana, que é o novo filme do Luca Guadagnino, que também é outro filme que tem tudo a ver com o programa de hoje, que é o Rivais, que traz a Zendaya, né, como grande nome do elenco e tudo mais, mas que é basicamente um filme sobre um trisal e envolve tênis também. É muito difícil falar sobre esse filme, porque ele começa uma coisa e aí a gente vai descobrindo tudo que tá rolando com o andar da narrativa. Mas é basicamente isso, é um filme sobre um trisal e é um filme, assim, cheio de desejo, tesão, sedução, que acho que tem muito a ver com essa relação de cinema com o corpo. Então, um filme que estreia na semana que vem, que eu gostei bastante também. Acho que esses 3 filmes têm bastante a ver com o programa que a gente trabalhou hoje. Cara, muito legal. Olha isso, vocês trouxeram filmes muito bons aqui. Para fechar esse plano de detalhe, eu vou deixar aqui para os nossos ouvintes, a gente já comentou aqui em outros momentos e vindo agora, né, a gente acabou de lançar um episódio fazendo uma biografia sobre Eduardo Coutinho e assistindo muito documentário e tudo mais e tal, então meio que pegando ainda isso e trazendo também para o tema de hoje, tem um documentário que eu acho que ele vai falar um pouco também sobre essa nossa relação humana, física e tal com os cinemas, que é o Retratos Fantasmas, né? Filme que tá na Netflix também, do Kleber Mendonça Filho. Enfim, a gente vai ali caminhar, né, no centro de Recife, no século XX, conhece ali a história do centro da cidade, né, contada a partir justamente das salas de cinema, como que essas salas foram se desenvolvendo ali e tal, e uma visão muito pessoal, muito íntima do Kleber, né, que viveu ali, viu aquilo ali se desenvolver e tal, e eu acho que tem a ver com isso que a gente tá falando aqui, por conta disso, assim, por conta dessa experiência muito familiar que eu acho que boa parte da nossa audiência aqui já teve, que era ir no cinema de rua, que era, né, estar lá vendo filme com aquela galera e comprar pipoca, né, na Bomboniere antes de entrar e tal. Então tinha umas experiências muito legais assim, e quando o Kleber faz um documentário trazendo essa reflexão sobre esse cinema que passou e toda esse movimento, né, que os cinemas fizeram, cinema, estrutura física, de ir para os shoppings e tal, e como a gente foi perdendo um pouco justamente da humanidade, né, desse cinema, assim, de como a gente foi realmente sendo tomado pela produção rápida, né. Eu acho que é um ótimo filme para quem gosta de documentário, para ir lá acompanhar um pouco da história também do cinema aqui no Brasil. Retratos Fantasmas está na Netflix, facinho de ser assistido. Isso, gente, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 549, batemos esse papo sensacional aqui sobre como os filmes se estendem para além das telas e eles vão realmente resvalar e entrar, né, dentro da gente de maneiras tão impactantes, e foi um papo que, putz, foi muito além do que eu imaginava. Vocês deram um show aqui. Então eu queria agradecer
vocês, esse casal sensacional. Eu já tinha falado pra Raíssa está de prova que eu já tinha falado, eu tinha visto vocês lá no canal do Diego Quaglia, onde vocês participaram e eu vi aquela live e falei pra Raíssa depois, falei, temos que fazer essa reunião lá no Cinemação, então está feita o convite e a promessa cumprida, Raíssa. Estamos aqui. Aqui é fácil de chamar, você chama eu, leva ele de graça se quiser, e se chamar ele, leva eu de graça também se quiser. Tem essa possibilidade sempre. É isso. Traz pra gente aí como que faz pra ler os seus textos. Inclusive tivemos uma menção a um texto seu aqui, né, também. Então se você puder também dar o título, como que as pessoas encontram esse texto. Redes sociais também, como elas acompanham você aí pra conhecer mais o seu trabalho. Tudo isso que você tá construindo, que você tá escrevendo, né, esse ano aqui. E tantos filmes que você já viu, como é que elas fazem pra te acompanhar? Bom, eu tenho meu site, né, raissaferreira.com, super fácil de achar. Lá na parte de artigos eu tenho o texto que o Vitor falou, que é quantas horas um filme deveria ter, que fala sobre o gênero humano, mas sobre esse consumo acelerado também de hoje em dia. E também lá tem um artigo sobre os filmes da Julia Ducournau, que fala sobre a questão do filme no corpo, né? O sentir no corpo, assim, que é um texto um pouco mais antigo, mas que também é bem legal. E usa todos os filmes dela pra falar sobre essa questão de sentir na pele, né? O cinema. Em todas as redes sociais, Raíssa LFE. Tô fazendo cobertura de festival pra caramba esse ano. Então, se quiser ficar sabendo aí quais são os filmes que podem chegar em algum momento por aqui, antecipadamente, já ir montando uma lista de coisas que você tá com vontade de assistir, aí documentários que podem chegar em festivais ou no circuito, talvez no Oscar até, quem sabe. Tô sempre postando lá as minhas recomendações, o que eu tô assistindo, filmes do mundo inteiro, muitas coisas. Então é isso, em todas as redes sociais, Raíssa LFE, Twitter, Letterboxd, Instagram e meu site Raíssa Ferreira. Eu também escrevo para Filmes e Filmes, junto com o Vitor. E agora também tô escrevendo no Feito por Elas. Tô começando a colocar algumas críticas lá também, no site da Isabel, que é fantástico. Me sinto, nem tenho roupa para escrever nesse site. Oxe, se tem, você dita moda, menina. E é isso, esses são os meus canais. Muito bom, muito obrigado mais uma vez pela participação. Rafa. Vitor, obrigado também pela sua estreia aqui, foi sensacional. Espero que durante o ano aí você possa voltar pra gente discutir mais filme, colocar algum filme aqui no divã pra gente discutir ele, falar cena a cena. Então, muito obrigado pela sua participação e também traz aí os meios de contato e como é que a galera faz pra ler também tudo que você tá produzindo. Tem curso também aí que eu já tô sabendo, né, Vitor? Fala também disso. Muito obrigado, Rafa. Prazer poder participar aqui, chamando, participo de novo, é muito legal esse papo. Eu tenho o meu canal, que é o 16mm, né, 16mm no YouTube, que eu faço críticas em vídeo e críticas escritas na filmesefilmes.com, que eu não escrevo tanto quanto a Raíssa, mas escrevo ali meus 10 textos por mês, então acho que... Não é uma competição. Não é uma competição. Mas, além disso, nas minhas redes sociais, você me acha em todas, principalmente Instagram, Twitter e Letterboxd, onde eu tô ativo, que é Victor HC Russo. E você encontra, eu produzo muito conteúdo também pro Instagram, né, posts de análise, recomendações de filmes e tudo mais, e lá você acha mais fácil o link pro meu curso. Eu fechei as vendas desse primeiro mês, mas no começo de maio já vai ter uma segunda turma com aula nova, um curso que é sobre crítica de cinema, uma base também teórica para se ter crítica de cinema, para se fazer crítica de cinema, várias possibilidades, ferramentas, e também eu falo muito sobre um tema que a gente passou aqui, que é as redes sociais, como as redes sociais afetam a nossa experiência com o filme, como as redes sociais afetam o fazer crítico, como produzir críticas para as redes sociais, entre muitas outras coisas. Então, um curso que eu dediquei, assim, os meus últimos
muitos meses pra fazer ele. E agora eu tô voltando também a fazer mais críticas, agora que o curso tá no ar, agora que o meu filhinho está no ar aí. Que demais. Pra todo mundo consumir. Mês que vem eu abro de novo uma nova turma, eu abrirei novas turmas todos os meses. Que massa, que massa. Olha aí, vão atrás do Vitor, da Raíssa, pessoal de qualidade. E lembrando você, né, que se você gostou desse papo, gostou desse episódio, e você quiser mandar também suas lembranças, como é que os filmes já te atingiram, quais foram os filmes, né, que mexeram com você, que te deu repulsa, nojo, felicidade, alegria, tesão, enfim, manda aí pra gente, né, os seus comentários através do nosso e-mail, contato@cinemação.com, ou pelas nossas redes sociais, procurando sempre por Cinemação. Em todas as redes sociais a gente tá lá, e tem a minha também, Rafa Arinelli. Você vai encontrar o meu Twitter, Instagram e tudo mais, a gente pode trocar uma ideia. Além disso, lembre-se de seguir a gente no Spotify, na Apple Podcast, curtir a gente na Deezer, se inscrever no Castbox, para que você possa receber todos os nossos episódios assim que eles saírem. Aí fica facinho, já chega no seu agregador de podcast aí, você já ouve o episódio assim que ele estiver no ar. E fica também o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação. Com o valor de um cafezinho, você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano. O link para você se tornar um apoiador vai estar aqui no post desse podcast. E é isso, o podcast Cinemação 549 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.